Olá! Para nós é uma alegria que você participe conosco dos nossos cultos. Dentro do calendário da igreja, hoje nós celebramos o culto de Santíssima Trindade e queremos te convidar a participar conosco também desse culto. Nós iniciamos esse culto cantando a música Ó Vem Eterno Deus. Ó vem eterno Deus, conduze sempre os teus ao teu louvor. Grande e glorioso ser, vem com o teu poder, a tua grei reger, ó Criador. Vem nosso Salvador, atende com favor nossa oração. Vem entre nós reinar, teu verbo proclamar, fazendo-nos andar em retidão. Ó, vem Consolador, inspira e dá fervor aos corações. A plena graça traz e nossa dor desfaz, difunde a tua paz entre as nações. Ao Trino excelso Deus, conosco terra e céus, louvores deem. Ao grande Deus Senhor, Pai, Filho, ensinador, louvemos com fervor, sem fim. Amém. Nós vamos invocar a presença do nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Em nome do Pai, Criador do céu e da terra, em nome do Filho, Salvador de todas as pessoas, em nome do Espírito Santo, Senhor que nos dá e nos mantém na fé verdadeira. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Por isso te tememos, te amamos e te invocamos. Amém. Eu os convido a confessarmos os nossos pecados diante do nosso Deus. Ó Senhor Deus Pai, graças pelo dom da vida e pelo sustento, perdoa a nossa ingratidão. Ó Senhor Deus Filho, graças pelo perdão e pela salvação, perdoa a nossa falta de amor. Ó Senhor Deus Espírito Santo, graças pelo dom da fé e da esperança, perdoa a nossa falta de fé. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e vem ajudar-nos. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Amém. Tendo, pois, confessado os nossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo que serve como introito para o nosso culto é o salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele.
que é um ser mortal, para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Nós cantamos o hino Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Trino Deus clemente, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 clamam os remidos, entoando salmos diante do Senhor. Honra, glória e bênção rendem reunidos ao Deus de eterno, infindo e grande amor. Santo, 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 Deus que és majestoso, reinas com poder sobre a terra, céus e mar. Desde todo sempre foste, ó Deus glorioso, tua grandeza nunca irá findar. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. A leitura bíblica do Antigo Testamento nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, o início do versículo 4. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais,
plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. A leitura bíblica em lugar da epístola é de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o início do versículo 14 e depois os versículos 22 até 36. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo,
porque Ele está ao meu lado direito para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Até aqui a leitura. Nós cantamos o hino Grande Deus, o teu louvor. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso e eterno amor, com os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja ao Pai eterno Deus, ao Espírito da vida e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinito é seu amor, cantem todo o seu louvor. A leitura do Santo Evangelho está registrado em Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos,
subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos o hino Dai graças ao Senhor. Dai graças ao Senhor, louvai seu nome santo. A Deus o Criador, alçai o vosso canto, porque jamais cessou de nos abençoar e nunca abandonou quem nele confia. O eterno e santo Deus, o nosso Pai clemente, conceda aos filhos seus um coração contente, em graça, paz e amor, nos queira conservar, e em luta, angústia e dor, nos venha confortar. Louvor e adoração ao Trino Deus rendamos, de nosso coração um templo seu façamos. Eterno é seu poder, potente sua mão, ele há de ser o nosso galardão. Estimados ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu tenho aqui comigo alguns documentos: certidão de confirmação, certidão de nascimento, diploma de formatura, tem também carteira de trabalho. Em todos esses documentos existe uma assinatura que identifica e dá validade ao conteúdo desses documentos. Quando nós enviamos um e-mail, lá está uma assinatura padrão com o nosso nome ou de quem nós estamos representando. Quando vamos ao cartório para registrar firma, precisamos assinar e ali então a assinatura é válida. Quando recebemos uma encomenda, a pessoa diz: assina aqui, por favor. A assinatura faz parte da nossa vida. E em nosso culto de hoje celebramos a Santíssima Trindade, onde ressaltamos que os cristãos creem que há somente um Deus, um único e verdadeiro Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas apenas um só e único Deus. Embora o termo Trindade não apareça nas Escrituras Sagradas, não há dúvidas de que a Trindade está presente na Palavra de Deus, inclusive nos textos bíblicos que lemos há pouco. Não é minha intenção falar hoje doutrinariamente a esse respeito, porque nós temos estudos e documentos oficiais da Igreja, inclusive nos sites da Igreja Luterana, onde é possível pesquisar e encontrá-los. Mas eu quero chamar a atenção de cada um para que possamos contemplar a assinatura desse Deus triuno em sua obra ao longo do tempo. Na leitura de Gênesis capítulo 1, ouvimos logo no primeiro versículo que no princípio Deus criou os céus e a terra. E as Sagradas Escrituras identificam Deus Pai como o autor da criação. No versículo 2 é dito que o Espírito de Deus pairava ou voava por cima das águas, demonstrando que a criação teria vida. E no versículo 3 é dito que Deus ordenou ou disse
que a luz passasse a existir. O nome de Jesus não aparece nesse versículo, mas o evangelista João registra no capítulo 1, versículos 1 ao 3. No começo, ou no princípio, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Ora, Jesus não era a luz que foi criada, mas a palavra, o verbo por meio da qual Deus utilizou-se para que todas as coisas fossem criadas. E no versículo 14, o evangelista João diz a respeito de Jesus, a respeito da palavra, dizendo que essa palavra se fez ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. É interessante que logo no início, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, realiza a obra da criação finalizada no dia do descanso, o 7º dia, e a partir daí nada mais foi criado. Nada mais precisava ser criada, porque tudo o que hoje é inventado ou se faz é a partir daquilo que já existe, aquilo que foi criado e é preservado até então. Como um documento válido, oficial, identificado, Deus deixou a sua assinatura na criação. Tanto que Deus, no final do capítulo 1 de Gênesis, é dito que Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Nenhuma criação, nenhum detalhe foi feito de qualquer maneira, ou mais ou menos. Tudo era muito bom. E no salmo de hoje ouvimos o salmista Davi exaltar a Deus dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. A assinatura do Deus triuno está por toda parte, por toda a criação que era muito boa. E dessa criação perfeita e muito boa, você e eu fazemos parte. Isso porque Deus criou o primeiro ser humano e o moldou e ainda lhe deu respiração da vida. Você e eu somos pequenos, limitados, fracos, se nós comparar com tudo que existe. Mesmo sendo tão inteligentes e capazes, nós somos pequenos e às vezes fracassados, ou nos sentimos assim. A nossa autoestima cai lá embaixo, bate aquela tristeza, ficamos deprimidos. No entanto, pela criação do Todo-Poderoso Deus triuno, a nossa autoestima deveria estar lá nas alturas, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, puros, perfeitos, santos, justos, como Deus é. Inclusive o salmista diz no versículo 5, no entanto fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Mesmo sendo menores ou inferiores do que Deus, Ele nos engrandeceu grandemente, sendo nós a coroa da criação. Inclusive com a responsabilidade de cuidar e zelar pela natureza e o meio ambiente. Aliás, no dia 5 de junho, nós lembramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, quando se tem por objetivo promover atividades de proteção e preservação, algo que Deus já tinha proposto lá no passado, na criação. Talvez você pergunte, se Deus nos criou assim tão especiais, por que eu me sinto várias vezes tão deprimido e triste? A resposta está no fato de sermos pecadores, a partir da queda de Adão e Eva que desobedeceram a Deus. O pecado passou a fazer parte do curso da nossa vida, e nós vamos permanecer assim se nós não olharmos para a nova assinatura que Deus deu. A Santíssima Trindade deixou a sua assinatura também na redenção da humanidade. É claro que o assunto é amplo,
mas vamos nos ater ao que foi dito na leitura de Atos 2:36. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Após a queda de Adão e Eva em pecado, Deus mesmo prometeu e enviou o Messias. E ele restauraria essa relação entre o pecador e o santo e justo Deus. E esse Messias e Salvador prometido é Jesus Cristo que foi crucificado, do qual o apóstolo Pedro falou. E esse Jesus deixou a sua assinatura registrada com sangue na cruz, o sangue inocente. E essa obra redentora de Deus nos beneficia com o perdão dos pecados. Nós não somos apenas criaturas de Deus, mas filhos e herdeiros da vida eterna. Deus deixou lá na cruz a sua assinatura, e assim nós temos garantido aquilo que o salmista disse: e lhe deste a glória e a honra de um rei. Vocês e eu somos como um documento assinado por Deus, lá na criação e na redenção, porque nós reinaremos com Ele eternamente no céu, como Deus mesmo prometeu. Mas vamos adiante. Vamos ainda contemplar uma outra assinatura de Deus que o evangelista Mateus registrou. Eu quero dar destaque em duas palavras: o tudo e todos. Então ouçam as palavras que Jesus disse logo após a sua ressurreição. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Só Deus tem todo o poder e autoridade, então Jesus é Deus. Através do batismo e da sua palavra, nós recebemos essa vida nova, aquela vida restaurada por Deus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebida no batismo. Aí está a assinatura da Santíssima Trindade em você e em mim. E isso é algo magnífico, é algo extraordinário, sem dúvida nenhuma. Quando Jesus esteve pregado lá na cruz e disse antes de morrer, o tetelestai, está consumado, está terminado, é como se Deus olhasse para a obra redentora e dissesse que tudo era muito bom, nada mais precisava ser feito, porque a obra de Cristo estava completa e assinada com o sangue de Jesus. Com todo o poder e autoridade, Jesus ainda nos convoca a participar da divina obra do discipulado, fazer outros discípulos e seguidores de Jesus por meio do batizar e ensinar. E isso deve ser feito a todos os povos do mundo, ensinando-os a guardar a tudo o que foi ensinado, tendo nós a certeza de que todos os dias Jesus está conosco por meio do seu Espírito Santo, que foi enviado no dia de Pentecostes, culto que inclusive celebramos na semana passada. Deus colocou a sua assinatura na criação, também quando redimiu e salvou a toda a humanidade. Ele assina cada vez que lava os pecadores dos seus pecados no batismo e ensina a sua palavra. Ali está a assinatura, o seu santo nome, Pai, Filho e Espírito Santo. E como se não bastasse, ainda Jesus disse: vão a todos os povos do mundo e façam seguidores. É o privilégio que você e eu temos de trabalhar, de participar dessa obra missionária do Santíssimo Deus Triuno, porque foi Ele que fez de nós o que somos agora. E os discípulos que seguem o bom Senhor, bom pastor e Salvador Jesus, têm esse privilégio de fazer outros novos seguidores, outros discípulos de Jesus. Portanto,
Não sinta-se deprimido, não fique triste e não esqueça daquilo que Deus fez. Não sinta-se esquecido e abandonado. Lembre-se daquilo que Deus fez. Até parece muitas vezes que você está abandonado, mas não. Ele está com você todos os dias, desde o seu nascimento e pela sua salvação ofertada em Cristo por você e assinada por Deus com sangue inocente. E agora, nesses dias, Deus também deixa a sua assinatura através de você que participa desse fazer outros discípulos. Portanto, que a Santíssima Trindade, exaltada pela sua grandeza vista no mundo inteiro, continue assinando o seu santo nome na sua vida e em todos os povos do mundo, através do batizar e ensinar sobre Jesus. É uma sublime tarefa na qual o Espírito Santo nos conduz. É a obra da santificação que vem pela ação do Espírito Santo, uma outra assinatura de Deus que nós veremos nos próximos cultos. Não percam. Amém. Em nossa Bíblia, Deus nos orienta pelo apóstolo Paulo sobre o seguinte: porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Em 2 Coríntios 8:12. E também lemos: lembrem-se disso, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Em 2 Coríntios 9, 6-8. Irmãos, somos chamados a ofertar, somos chamados a administrar nossa vida e nossos bens. Oremos a Deus e consultemos em Sua palavra a importância do ofertar em nossa vida. Lembremos, Deus ama quem dá com alegria, e Ele não pede o que a pessoa não tem, mas Ele também diz, quem planta pouco, irá colher pouco. Por isso, somos convidados a fazer nossas ofertas, mesmo em tempos de dificuldade que passamos. Olhemos para o nosso próximo e para o que ele necessita. Ajudemos a igreja a continuar o seu trabalho da pregação do Evangelho e a ajuda a todos os que necessitam. Vamos cantar agora o hino Em Meu Jesus Confio. Em meu Jesus confio, porquanto me remiu, por sua luz me guiou, as trevas destruiu, seu sangue tão precioso de todo me lavou, meu Salvador gracioso, a vida me legou. Cobriu-me de justiça, de suma perfeição, não temo qualquer liça e nem a perdição. Jesus, em ti repouso, pois sei que irei ganhar no céu supremo gozo que nunca irá cessar. Delícias muito queridas, contigo, ó Salvador, a desfrutar convidas por teu divino amor. Que dia tão saudoso, aquele do porvir, em que, meu Deus bondoso, aos céus irei subir. Façamos oração.
Deus, Senhor de toda glória, poder, majestade e honra, chegamos diante de Ti como Teus filhos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai Criador, preservador e mantenedor da vida, obrigado porque em Tua infinita misericórdia providenciaste o alimento que revigora o nosso corpo, a roupa para nos vestir, a casa para o nosso abrigo, os remédios para a nossa saúde, a escola para o nosso ensino, o trabalho para o nosso sustento e dignidade. Salvador Jesus, somos agradecidos a Ti, porque em nosso lugar pagaste a nossa transgressão e culpa, mesmo que tenha sido desprezado e rejeitado por muitos. Tu és o fundamento da Igreja e da nossa vida. Sem a Tua graça, obra e amor, nem a Igreja, nem a nossa vida teriam sentido e valor. Por isso, rogamos que jamais permitas que nos afastemos de Ti, e muito menos que firmemos nossa vida e fé em outro fundamento que não seja Tu, Senhor. Espírito Santo, nós Te adoramos, pois nos chamaste à fé em Jesus Cristo como nosso Salvador, e nos preservas nessa fé. Mantém-nos no conhecimento da Tua verdade e faz-nos viver de acordo com ela. Renova a nossa fé pelo Teu poder. Santíssimo Deus, nestes tempos em que o ódio, o egoísmo, a ganância, a violência tomam conta da vida das pessoas, suplicamos a Tua paz. Que saibamos nos dobrar diante de Ti e buscar a Tua vontade. Ensina-nos a humildade e a amar como amaste. Rogamos por aqueles que ainda não Te conhecem como verdadeiro Deus. Por Tua graça, possamos reconhecer-Te como Deus, Criador, Salvador e Santificador. Protege aqueles que não podem se defender de maus tratos e de injustiças. Olha pelos desamparados de teto, lar, família e saúde. Através de gestos caridosos de Teus filhos, envia-lhes amparo e proteção. Olha pelos doentes e enlutados, por todos aqueles que estão perdidos, com medo e tendo todo tipo de dificuldade. Esteja ao lado de cada um, dando esperança e paz. Consola-os e ajuda-nos a chorar com os que choram e a consolar, encaminhando os muitos a Ti, Senhor. Continua, Senhor, dando-nos o Teu amor por meio da Tua santa palavra e santa ceia, para sermos fortalecidos na fé em Jesus Cristo. Oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, a cabeça e o fundamento da Igreja. Amém. Façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nos despedimos cantando o hino Em Paz e com Perdão. Em paz e com perdão, despede a tua grei, que de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor, em tua luz andar, viver em santo amor e sempre o prazer.